Olá a todos, eu sou José Batista, sou filho do falecido Mestre Batista. Participei do projeto Cabobu nos anos de 1999 e 2000. Fui aquela pessoa responsável pela reconstrução do modelo cônico do instrumento, e me coube ali, então, essa tarefa, ressaltando a participação honrosa nessa jornada cultural, ao qual eu sou muito grato, e venho aqui apresentar para vocês o livro O Supapo Contemporâneo, um elo com a ancestralidade, que é da produtora MS2 Produtora e da editora MS2 Editora. Então, esse livro, ele é um livro que, através do Supapo, ele vem contando a visão do negro sobre a sua própria história, sobre a sua própria cultura, sobre os seus próprios fazeres culturais, sobre os seus elos de ancestralidade, ao qual eu me vi na necessidade de começar a escrever ele na primeira pessoa, buscando justamente esse elo ancestral, essa ligação que a etnia descendente da geração escravizada traz na sua memória genética. Então, é um livro que ele vem destacando muito a importância do nosso saudoso mestre Giba Giba, quando ele realizou o projeto Cabobo, que esse projeto ele abriu muitas portas culturais, inclusive no campo acadêmico, onde ali as pessoas abriram um campo de diálogo, abriram uma discussão, tá, em cima do que ficou entendido no objetivo daquele projeto, que era justamente resgatar a presença negra e da cultura negra nos vários pontos do sul do Brasil, iniciando aqui por Pelotas. Então, foi um projeto ao qual me possibilitou ali ter um contato bem direto com o instrumento, ao qual esse contato, eu digo para vocês, ele permanece até hoje, e que me proporcionou, através da MS2 Produtora, da Sandra Narciso, escrever esse livro, O Supapo Contemporâneo, um elo com a ancestralidade. Então, ele é um livro que, através do Supapo, ele busca a história da vida dos escravizados, não só aqui na Charqueada de Pelotas, como ao percorrer do mundo. Desde que o continente africano começou a ser colonizado, desaguando aqui nas charqueadas pelotenses desde o ano de 1780. Então ele vem contando algumas histórias aos quais muitas pessoas desconhecem que aconteceu aqui em Pelotas, ao qual os negros tiveram que lutar muito para ter a sua cidadania e o reconhecimento de existirem como seres humanos. Além de serem trabalhadores escravizados, o negro teve que lutar muito pela cidadania dele aqui nas nossas terras. E isso não é um fato que não tenha sido registrado. Não, há alguns registros, mas esses registros, muitos deles, foram escamoteados ou simplesmente distorcidos da história, mas nós procuramos vir resgatando essa visão, essa interpretação da visão negra em cima da sua própria cultura, trazendo o olhar do negro em cima daquilo que ele entende como pertencimento cultural. E não só entendimento, há raízes aos quais sobrevivem até hoje na nossa terra, de pertencimento da etnia escravizada, que foi simplesmente tomada do negro, que foi simplesmente esquecida ou transformada. Então, por exemplo, para quem não tem um conhecimento das coisas básicas,
É importante a leitura desse livro, não só como leitura, mas como uma base de fundamento para que ali nós encontremos, tá, os nossos elos, para que encontremos a nossa verdadeira formação cultural e social. Então, é um livro ao qual ele precisa ser um livro de referência, ele precisa ser um livro que nos traga um fundamento de estudo, uma base de entendimento, ao qual eu considero ele como uma fonte de orientação até mesmo para a construção de instrumentos, a construção do supapo especificamente, que traz ali noções de medidas construtivas, metodologia de construção, originárias do projeto Cabobu. Então, o próprio projeto Cabobu, ele deu origem a essa metodologia de construção, ao qual foi originária da metodologia construtiva já existente no clã Batista, através do trabalho de meu pai e através do trabalho que a gente fazia dentro da família ao qual eu participava. Então eu dei continuidade a esse trabalho e coloquei isso no livro, também trazendo o aspecto religioso. Procurei ali traduzir as divindades como personificações ou mentores de orientação, para que a gente pudesse ter um caminho a seguir em cima dessas energias que ficaram no tempo e essas vozes silenciosas, essas vozes ocultas que ainda clamam por justiça, que ainda clamam por um caminho a seguir, que ainda reclamam pelos direitos aos quais essa raça tão discriminada procura um lugar para ser respeitada, para ter os seus direitos reconhecidos como cidadãos, como seres humanos. E tem o Supapo aí uma participação muito efetiva nesse processo, porque ele foi o instrumento ao qual o negro tomou por base para que a etnia fosse reconhecida como um fator social, como um membro da nossa sociedade. Então, o negro trouxe conhecimentos de medicina, conhecimentos de culinária, conhecimentos científicos, aos quais nunca foram reconhecidos. Tá? A própria construção do nosso Estado, tanto no terreno de engenharia musical, a formação social veio dessa cultura ao qual o negro faz parte, ao qual o negro foi o fundador dessa cultura aqui no Sul. Com o tempo, outras etnias, outras raças vieram aportar aqui, tá? Tomando muitas vezes para si aquilo que havia sido começado pelos negros e pelos índios, por que não dizer, da época em que, desde 1780, começou a primeira charqueada aqui na região de Pelotas e que deu origem a todos esses saberes culturais ao qual nós desfrutamos hoje. Também é um livro que ele vem trazendo a importância da participação e da existência de Giba-Giba como um trabalhador, como um guardião do Supapo, que através do projeto Cabobu ele oportunizou essa abertura, essa busca de conhecimentos aos quais nós hoje somos gratos e que deu espaço até para conhecimentos acadêmicos se desenvolverem e trazendo voz, trazendo um amparo a essa busca que o negro faz até hoje pelo reconhecimento como cidadania. E esse livro é um livro ao qual ele vem abordando todos esses aspectos, ele vem percorrendo os caminhos da ancestralidade, onde nós vamos encontrar a própria história humana dentro desse processo, através da linguagem do tambor, através dos idiomas
que ajudaram a formação da nossa humanidade, tendo no toque do tambor uma comunicação. Então ele é um comunicador, ele é um ser vivo. Então não se trata apenas de ser um tambor, e no livro ele se torna uma entidade viva, ele se comunica, ao qual eu pude ali transformar de uma forma muito, vamos dizer assim, trazida das memórias genéticas, ter um diálogo de uma forma muito clara com divindades que se personificaram através da história, servindo como mentores e orientadores da consciência, ao qual nós devemos seguir para encontrar os nossos caminhos e o reconhecimento dos nossos saberes e do valor humano ao qual a raça mãe do continente africano trouxe para toda a civilização mundial. Tendo no continente africano, o continente mãe, cientificamente provado, essa humanidade ela vem percorrendo os milênios através de alguns processos escravizatórios, aos quais o momento nos pede muita reflexão, o momento nos pede muito entendimento e muita luta através desses conhecimentos aos quais muitos esclarecimentos nós poderemos encontrar, levando esses conhecimentos para as escolas, para o público em geral, saber a sua própria história, conhecer a sua própria origem, conhecer o fundamento e a origem das suas culturas, dos seus conhecimentos de medicina, dos seus conhecimentos culinários, aos quais o negro tem uma vasta participação numa importância, vamos dizer assim, que foi escamoteada dentro desse processo. E também é um livro que ele aborda o sentido construtivo desse instrumento, possibilitando até mesmo para que leigos ou crianças nas escolas tenham acesso à construção intuitiva desse instrumento, que não obedece a nenhum regramento sofisticado, mas que de uma forma simples eu procurei colocar dentro desse livro como um orientador, como um fundamento ao qual as pessoas possam se guiar para conhecer a própria história, para ter o acesso ao conhecimento desse instrumento que nos acompanha secularmente, milenarmente, trazido do continente africano por memórias genéticas, e exaltando sempre a religiosidade ao qual pôde transformar todos esses saberes e repassar isso até mesmo num caráter social, trazendo para todos nós, hoje, personagens, pessoas que labutam nessa área e que se tornam aí avatares de uma nova era, de um novo entendimento. Então, através da MS2 Produtora, tendo a editora MS2 Editora também, da nossa amiga Sandra Narciso, eu tive a oportunidade de escrever esse livro de uma forma muito amorosa, mas muito séria, traduzindo esse olhar negro sobre a sua própria cultura, na formação desse elo de ligação que me transportou até o entendimento do que vem a ser a ligação dos elos ancestrais com o instrumento ao qual nós chamamos de supapo. Então é muito, muito importante dizer isso nesse momento, da minha honra em participar dessa jornada cultural. Agradeço a importância desse momento e deixo aqui o meu abraço, transmitindo a todos o objetivo do livro Supapo Contemporâneo, um elo com a ancestralidade, como o objetivo de aglutinação, com o objetivo de entendimento, porque ele faz algumas denúncias, ele traz alguns fatos aos quais muitas pessoas desconhecem, que aconteceram na nossa terra, que acontecem ainda na nossa terra. É um livro ao qual ele traz muita amorosidade, mas também traz um pedido de justiça
ele traz um pedido de reparação, já que essas vozes silenciosas ainda pedem por justiça. Ainda há na nossa região uma energia muito adensada de um resgate ao qual nós temos uma dívida ainda a ser resgatada com a ancestralidade, com esses elos ancestrais, e eu espero, através desse livro, ter colaborado pelo menos um pouco para que nós possamos transformar o que temos hoje em forma de preconceito numa forma de ligação social, de existência mais humana entre nós seres humanos. Então deixo aqui o meu abraço a todos, em especial a todos os colegas que participam desses movimentos, e que a paz esteja em nossos caminhos nesses dias tão difíceis que nós atravessamos. E deixo aqui o meu abraço e uma honra estar aqui nesse momento com todos vocês.